inclusive, rendeu a ele o apelido de Planeta Vermelho. Os próprios babilônios já faziam observações cuidadosas do que eles chamavam de Nergal, traduzido como a Estrela da Morte. Mas tudo o que viam tinha propósitos exclusivamente religiosos. Mais tarde, os gregos foram os primeiros a fazer observações mais racionais e identificaram Marte como sendo uma das 5 estrelas errantes do céu. O astrônomo grego Hiparco verificou que Marte nem sempre se movia de oeste para leste. Ocasionalmente, o planeta invertia o seu caminho no céu para a direção contrária, para depois voltar a deslocar-se normalmente. Esta característica tornava a procura do planeta muito difícil e era contrária à teoria vigente na época de que a Terra era o centro do universo. Por isso, foi descartada. Em 1955, Christian Huygens fez experimentações com novos graus e, nesse mesmo ano, construiu um bom telescópio com uma ampliação de 50 vezes. O ano de 1877 foi muito importante para os estudos do planeta, já que Marte se encontrava numa posição mais próxima da Terra. Assim, o astrônomo americano Asaph Hall descobriu os satélites naturais de Marte, os nomeou e divulgou ao resto do mundo. Em plena Guerra Fria, as potências da época se envolveram numa corrida espacial. Os soviéticos foram os primeiros a tentar enviar sondas a Marte para descobrir o que se passava no planeta e pode-se dizer que obtiveram sucesso parcial. Em 1971, eles lançaram as sondas gêmeas Marte 2 e Marte 3, ambas equipadas com módulos de aterrissagem. As duas até conseguiram orbitar Marte, mas devido a acidentes, falharam no pouso, conseguindo enviar apenas algumas poucas imagens do solo do planeta ainda afastado. Em 1997, a sonda Mars chegou à superfície do planeta e pousou em Chrysi Planitia, na região de Ares Valles, liberando um pequeno robô que explorou e investigou diferentes rochas. Foi mais ou menos nessa época que a teoria de que Marte teria um dia abrigado vida surgiu no cenário científico. No início, parecia não ter base alguma e foi rapidamente encarada como uma ideia fajuta e pouco convincente. Com o tempo, porém, essa hipótese foi ganhando ainda mais força, visto que os estudos astronômicos também avançaram. Marte nem sempre foi frio, seco e tão parecido com o deserto do Saara. De acordo com pesquisas recentes, é bem possível que Marte possuísse vastos e profundos oceanos em torno de 4 bilhões de anos atrás. O que então teria acontecido? Para descobrir a resposta dessa incógnita, mais pesquisas em volta do planeta vermelho foram feitas, fazendo dele um dos principais alvos das sondas modernas lançadas ao espaço. Para ter uma ideia da enorme proporção, desde a década de 1960, quase 50 missões espaciais foram lançadas em direção a Marte, tendo sido feitas principalmente pela Agência Espacial Americana, Agência Japonesa de Exploração e pela Agência Espacial Europeia. Algumas sondas falharam, enquanto outras nem sequer chegaram ao seu destino. No entanto, as mais bem programadas funcionam bem até hoje. O grande avanço ocorreu em 26 de novembro de 2011, quando a NASA lançou a sonda Mars Science Laboratory em direção a Marte, levando consigo um sofisticado veículo explorador denominado Curiosity. Ele finalmente pousou em solo marciano em 6 de agosto de 2012, iniciando uma longa jornada de coleta de amostras e análises físico-químicas, trabalho realizado até hoje. Com dados obtidos desse tipo de exploração, cientistas podem agora supor as causas que teriam levado o planeta a morrer completamente e se transformado no deserto que presenciamos atualmente. Recentemente, em 6 de novembro de 2015, uma nova pesquisa foi iniciada por Bruce Jakowski, geólogo da Universidade do Colorado, e seus colegas cientistas. Eles são a equipe por trás da MAVEN, sonda que foi projetada para estudar a atmosfera de Marte ao orbitar o planeta, onde se mantém até hoje. Quando nós olhamos para a Marte antiga, notamos uma superfície diferente, um ambiente que permitia a existência de água na superfície, disse Jakowski. Então, o que aconteceu com o dióxido de carbono da atmosfera? O que aconteceu com a água que Marte possuía em abundância?
Com os estudos da sonda MAVEN, já é possível saber que provavelmente foram os ventos solares que afetaram os gases atmosféricos do planeta vermelho. Esses ventos solares, no entanto, não atingem diretamente a superfície do planeta. Por isso, especula-se que foram removendo os gases atmosféricos aos poucos, como se fossem rajadas cósmicas. Ou, como explicou Jasper Halekas, um dos líderes da equipe de investigação, como raios em volta de um avião. Como os ventos removeram o gás atmosférico, de acordo com as imagens, ficou cada vez mais difícil o planeta ter água em sua superfície como tinha antigamente. A analogia que eu uso para explicar se compara ao ato de sair do chuveiro diretamente para o vento fora. Ocorre que a água presente no cabelo é simplesmente levada pela brisa do vento, explica Jakovsky. Hoje, a perda de gás atmosférico é contínua e está a uma taxa de 113 gramas de gás por segundo. Os pesquisadores acreditam que quando Marte começou a perder gás atmosférico, as taxas eram muito maiores. Mesmo hoje, essa faixa pode aumentar facilmente para 10 ou 20 vezes mais durante uma tempestade solar. Mas por que a Terra não passou por um processo parecido? Segundo os pesquisadores de um estudo publicado na revista Nature, Marte é um planeta muito menor que a Terra, com um perfil de temperatura diferente e uma quantidade maior de ferro em seu manto. São diferenças sutis, mas podem ter um efeito significativo que aumenta com o tempo. Esses fatores permitiram que a superfície de Marte fosse mais reativa à água que nosso planeta, possibilitando a formação de minerais que absorveram água e se afundaram para o interior do manto. Outro fator muito importante é nosso campo magnético. Como Marte, a Terra é alvo de fortes ventos solares e, como o planeta vermelho, também perde um pouco de seus componentes. No entanto, o campo magnético repele esses ventos o suficiente para que eles não cheguem diretamente aos gases atmosféricos. Os pesquisadores observaram que há 3,7 bilhões de anos, Marte também teve um campo magnético que permitia que a água fluísse. O planeta foi, porém, passando por uma reação em cadeia que transformou Marte em um local vermelho, árido e com a superfície congelada que conhecemos. O desligamento do campo magnético foi o que permitiu a ação dos ventos solares nos gases atmosféricos, arruinando assim todo o planeta, ressaltou Jakovsky. Embora esta conclusão não explique completamente o que aconteceu com a atmosfera em Marte, é um grande passo para descobrir o evento ou série de eventos que causaram tudo isso. Mais importante, uma vez que os efeitos que citamos anteriormente continuam ocorrendo, há uma oportunidade de pesquisar mais profundamente estes acontecimentos e potencialmente obter alguns avanços. Isso não nos diz se houve vida em Marte, disse Jakovsky, mas ela nos ajuda a entender o que faz um planeta habitável por micróbios e o que muda o ambiente de um planeta para torná-lo não habitável. Nos últimos séculos, alguns cientistas acreditavam e acreditam que Marte é um forte candidato para a colonização humana. A criação de uma colônia em Marte faria reduzir os custos da viagem e dificuldades técnicas de exploração humana no planeta. Para fazer com que Marte se assemelhe com a Terra, uma atmosfera mais grossa de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa iria aprisionar a radiação solar e ambos os processos construir-se-iam um ao outro. Além disso, seriam necessárias plantas e outros organismos geneticamente alterados de forma a diversificar os gases da atmosfera. Quem sabe não possamos mesmo reconstruir o planeta vermelho e um dia viver por lá. Essa talvez seja a solução para a sobrevivência de toda a raça humana.